Contexto Geral entrevista o juiz da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas e da Vara do Primeiro Atendimento aos Adolescentes de Fortaleza, Manuel Clístenes de Façanha e Gonçalves. Atualmente eu sou juiz da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas e da Vara do Primeiro Atendimento aos Adolescentes aqui de Fortaleza, né? Me formei pela Universidade Federal do Ceará em 1993, fiz 2 especializações, uma pela Escola do Ministério Público, Superior do Ministério Público, aqui em Fortaleza, e a outra pela Universidade Federal, especialização em Direito Público. Fui analista processual e assessor do Procurador-Chefe do Trabalho durante 3 anos, até o ano de 97. Em 97 eu fui promotor de justiça no estado do Rio Grande do Norte. Em 98 assumi como juiz aqui, né? Passei 3 anos na cidade de Jucás, né? Posteriormente fiquei 1 ano e meio mais ou menos em Pacuti e Guaramiranga e depois 9 anos em Maracanaú. Em Maracanaú foi onde eu realmente comecei essa trajetória mais forte, assim, mais intensa da infância e juventude, porque eu era o juiz titular da infância e juventude daquele município, né? Uma cidade grande, com aproximadamente, na época que eu trabalhei lá, 230 mil habitantes, 220 mil habitantes, né? Com problemas muito semelhantes aos nossos, de Fortaleza, né? E durante 9 anos eu fui o juiz titular da infância e juventude lá. E de 2011 para cá, eu estou nessa vara atualmente, que é a 5ª vara, que é a Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas e do primeiro atendimento do adolescente que comete ato infracional. A maior dificuldade, as maiores dificuldades que eu diria, a maior, principal, é a mentalidade brasileira, principalmente a mentalidade do serviço público, né? É difícil você encontrar hoje no serviço público, seja ele a nível de executivo, legislativo e mesmo judiciário, pessoas que tenham realmente ideal, pessoas que tenham compromisso com a coisa pública, pessoas que têm boa vontade, que tenham intenção de fazer um trabalho bem realizado, bem feito, né? E isso termina esbarrando no trabalho da gente, porque uma decisão judicial, né, se ela não, por exemplo, não puder ser cumprida, né, ela termina sendo nula, por assim dizer, né? Então a gente tem muitas ideias, a gente tem muitos encaminhamentos que a gente faz, muitos projetos, mas infelizmente a gente esbarra ou na falta de vontade política, né, de quem está aí nas direções, seja no governo do estado, seja na prefeitura de Fortaleza, seja na própria presidência do Tribunal de Justiça, né? A gente esbarra numa série de obstáculos que terminam por fazer com que aquelas nossas ideias, aquela nossa vontade, aquele nosso projeto não seja completamente integralizado, digamos assim, não fique completamente feito. Se a gente avaliar, vamos dizer, desde o momento em que eu iniciei, né, esse trabalho como promotor de justiça, que eu já era promotor também da infância e juventude, né, então já estou nessa área, pode-se dizer, há 15 anos, né, ou mais, né. Então, o que a gente pode observar? Houve uma mudança muito grande na questão da criminalidade juvenil, né. Essa mudança foi proporcionada principalmente pelo avanço do consumo de drogas e pelo tipo de droga que o jovem consome, né? Então, antigamente, até, vamos dizer assim, até 2006, por aí, 2005, né? A gente via que o jovem, principalmente o jovem de classe mais humilde, né? Que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso público-alvo, 99% do nosso público-alvo é esse, é o jovem da classe D e E, ou seja, aquele que
que a família ganha até 2 salários mínimos, né? Então esse jovem ele consumia drogas de pequeno custo, de pequeno poder aquisitivo, custo aquisitivo barato, que era aquela cola de sapateiro, maconha, um comprimido de algum ansiolítico, alguma coisa nesse sentido. Isso vai fazer com que ele ingresse no mundo da criminalidade de imediato. O que ocorre é que o tipo de crime que era praticado na época, há 5, 6, há 10 anos atrás, mudou também. Por quê? Porque o jovem, ele tinha, aquele jovem que cheirava cola de sapateiro, ele tinha tempo vamos dizer, para adquirir o dinheiro. E o dinheiro era pouco para ele consumir aquela droga, né? Então ele tinha tempo de planejar. O crime mais comum que ocorria nesses jovens, da década de 90 principalmente, né, era o de furto, né? De furto, aí com o passar dos anos, né, principalmente de 2006 para cá, que foi onde a gente viu esse aumento totalmente indiscriminado, o jovem passou a consumir essas drogas mais caras. E essas drogas obrigam com que o jovem não tenha tempo para planejar, porque a ansiedade que ele tem de consumir aquela droga é tão grande que faz com que crimes como o furto, que exigem um pouco de paciência, um pouco de planejamento, né, da pessoa, tem que esperar ali o momento certo para o descuido daquela pessoa que vai ser a vítima, né, ele não tem essa paciência. Então ele já parte direto para o roubo, né, que é um crime com violência, já parte direto para o tráfico de drogas, né, e dentro desse contexto ele se envolve diretamente com a criminalidade pesada, né, e aí passa a se envolver com homicídios, passa a se envolver com latrocínios, etc. Então o perfil do jovem de hoje, do jovem infrator de hoje, é completamente diferente do perfil do jovem infrator de uma década atrás. Hoje em dia, o adolescente ingressa nesse mundo da droga principalmente por dois fatores básicos. O primeiro é a família, que está absolutamente desestruturada, né? Principalmente as famílias mais humildes, né? Claro que a família, de um modo geral, né, os problemas são semelhantes. Porém, as famílias com a classe mais alta, né, as famílias de classe média e de classe alta, têm aquilo que o jovem de classe média não tem, que é a educação de qualidade, né? Então, embora, vamos dizer, o jovem de classe média e de classe alta passe também por problemas familiares, ele tem uma estrutura dentro da casa dele bem melhor, ele tem conforto, ele tem lazer, ele tem, por exemplo, um videogame, ele tem um videocassete, ele tem um filme para assistir, tem um canal a cabo, né? Enquanto que o jovem da classe pobre, da classe humilde, ele não tem absolutamente, muitos deles não tem nada, né? Então, na hora que um indivíduo chega para oferecer a droga e ele experimenta, ele imediatamente diz, isso aqui é a melhor coisa do mundo, né? E as campanhas do governo, todas elas são, as campanhas são dizendo que droga é ruim, que droga não presta, que droga é isso, que droga é aquilo. E quando o jovem experimenta, ele diz, opa, peraí, isso aqui não é aquilo que saiu na propaganda. Eu gostei desse negócio aqui, eu achei bom, né? E aí ele tem naquela experiência uma coisa que ele jamais teve. Ele tem um momento de euforia, um momento de felicidade, um momento de se sentir todo poderoso, forte, né? Se sentir o rei da história, né? E como não há políticas públicas, né? Como a gente não tem uma educação em tempo integral, né? Para substituir, pelo menos para auxiliar a desestrutura dessa família humilde, né, dessa família mais pobre que eu estou falando, porque é o nosso público-alvo, né? O que acontece? O jovem, resta a ele o caminho das drogas e da criminalidade, né? Se ele tivesse outras opções, né, o que ocorreria? Ele poderia experimentar essa droga, mas ele podia dizer, não, mas isso aqui vai me atrapalhar no meu desempenho aqui no meu time de futebol, ou isso aqui vai me atrapalhar no desempenho do meu estudo, do meu colégio. Como tudo isso está muito mal organizado para aquelas pessoas que são humildes, né? A pessoa não tem acesso ao lazer, não tem acesso a uma arte, não tem acesso
por exemplo, a música, a dança, etc., né? Então ele é um cara largado. Ele não vai sentir nenhuma mudança na vida dele. Por ele estar drogado ou não, a única mudança que ele vai ter é de felicidade, é de uma aparente felicidade, é de uma aparente liberdade, é de um aparente um mundo de prazeres e tal, né? Que terminam levando ele, né, o jovem, para, como a gente chama no popular, né, para o cárcere, para a cadeia, como chamam as pessoas, ou para o cemitério, né? E daí a gente está vendo essa verdadeira carnificina que a gente vê hoje nas nossas ruas de Fortaleza, principalmente nas periferias, né? Jovens aí de 12, 13, 14, 15 anos sendo assassinados diariamente, né? Em função disso. Por quê? Porque tem envolvimento com o crime e porque tem envolvimento com as drogas, né? Então, se nós dessemos mais oportunidades, se nós investíssemos em educação em tempo integral, se nós investíssemos em, por exemplo, experiências interessantes como o Cuca, por exemplo, como o Campo do América, né? Se nós tivéssemos isso espalhado em toda a cidade, eu tenho certeza que esses índices de criminalidade cairiam aí assustadoramente. Mas enquanto a gente não tiver esse tipo de equipamento, enquanto a gente tiver, vamos dizer, um Cuca para Fortaleza que tem 3 milhões de habitantes, um Campo do América perdido, uma quadra perdida numa pracinha dessa, né? Enquanto a gente não tiver escola de qualidade, a gente só vai ter crescimento de violência. Não tem outra fórmula para isso aí. Lamentavelmente, a mentalidade das pessoas que estão, vamos dizer assim, no poder, né, não contempla, pelo menos até agora não contemplou, né, essa modalidade que seria o tratamento dos dependentes químicos aqui no estado do Ceará, né? Em 1992, salvo engano, saiu uma lei, a chamada lei que o pessoal chama Lei Mário Mamed, salvo engano, que proibia o Estado de criar mais leitos psiquiátricos, né? E daí para frente ocorreu uma gradativa diminuição de leitos hospitalares voltados para inicialmente doentes mentais, né? Agora, como não existem mais praticamente essas clínicas, né? Então o que acontece? E existe esse embarreiramento legal, nós não temos hoje aqui no estado do Ceará praticamente nenhum equipamento que faça o tratamento para o dependente químico, nenhum equipamento de natureza pública. O que nós temos? Nós temos alguns hospitais, como por exemplo o Hospital de Messejana, que tem lá 20, 30 ou 40 leitos, vamos botar assim, vamos exagerar 60 leitos, né? Embora não tenha, mas vamos exagerar, dizer que tem 60 leitos, para tratar de apenas desintoxicação. Então o indivíduo, por exemplo, chega no hospital, passa 4, 5 dias e recebe alta. Entendeu? Ele recebe essa alta, ele vai direto para a boca de fumo comprar a droga lá, o crack ou a cocaína, a droga que ele é acostumado a consumir. Por quê? Porque ele não recebeu um tratamento para a dependência química. Ele recebeu um tratamento apenas para a desintoxicação. É isso que nós temos no Ceará. A outra parte é complementada por comunidades terapêuticas, né? Agora, essas comunidades terapêuticas, elas só realizam as chamadas internações voluntárias, né? Então, o jovem, para entrar numa comunidade terapêutica, ele tem que passar por vamos dizer, por uma espécie de uma entrevista, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Para mostrar que quer sair da droga, que tem vontade, quer sair desse mundo de drogas. Então, aí ele é aceito naquela comunidade, né? Muitas delas fazem um trabalho interessante, um trabalho sério, né? Agora, muitas delas fazem um trabalho muito voltado, né? Por exemplo, à religião, né? Exigem que a pessoa seja adepta daquela religião para poder ser tratada. Outras, né? Tem um pessoal
completamente desqualificado, tomando de conta. Então, assim, essa coisa da comunidade terapêutica, né, que é o que hoje está pesando aqui no estado do Ceará, né, e, aliás, em quase todo o Brasil, com exceção de São Paulo e Rio de Janeiro, né, ela termina por trazer uma coisa nebulosa, uma coisa que não está muito bem esclarecida, como é que essas pessoas estão sendo tratadas, com que filosofia, qual é o resultado desse tipo de tratamento, como é que elas estão saindo dessas comunidades, né, em que situação elas estão saindo, né, o índice de eficácia desses tratamentos, entre aspas, né, e etc. Agora, veja bem, isso eu estou falando do jovem pobre, tá certo? Quero deixar claro, porque para o jovem de classe média e de classe alta, né, o que há mesmo hoje são clínicas que realizam essas internações compulsórias, internações involuntárias, né? São clínicas caras, são clínicas particulares. Então, o pai, por exemplo, descobre que o filho está viciado em cocaína, ou crack, seja lá o que for, né? Vai na boca de fumo, contrata 2, 3 seguranças, tira o menino de lá, né? Dá aquele chamado sossega-leão, né? Leva o menino para a clínica, lá ele faz o tratamento, né? E como é que se diz? Só sai quando está recuperado, né? Então aí há um componente muito grande de hipocrisia por parte de determinadas pessoas do poder público, né? Quer dizer, elas são contra a internação compulsória para o pobre, né? Agora, quando é com o filho deles, quando é com seu filho, né, aí você vai e interna numa clínica particular, obrigatório. E aí eu não tiro a razão de nenhum pai que faça isso. Eu até deixo essa pergunta aqui no ar para o telespectador. Você, pai, aceitaria que seu filho fosse um viciado em droga? Você, pai, aceitaria ver seu filho morrendo no mundo das drogas? Não faria nada? Eu duvido o pai que aceitasse isso. Então, aquele que tem condições leva para a clínica particular. O que não tem condições não leva para canto nenhum, ou no máximo leva para uma comunidade terapêutica dessa, como eu acabei de falar. A gente tem as medidas socioeducativas em meio aberto e as medidas socioeducativas em meio fechado, certo? O que eu posso te falar? As medidas educativas em meio aberto, né, elas são comandadas pelo município, ou seja, pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. E as medidas socioeducativas em meio fechado, que são as chamadas internações, né, ou a semi-liberdade, que é uma meia internação, elas são comandadas pelo Estado através da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, né? Então, vamos lá. Com relação ao município, nós realizamos uma estatística, foi inclusive objeto de uma matéria de jornal, né, esse ano, onde a gente constatou que 93% das medidas de liberdade assistida que foram aplicadas no ano passado, né, entre janeiro e dezembro, ainda no ano passado elas foram descumpridas, né? Quer dizer, se você considerar janeiro e fevereiro desse ano, por exemplo, se você considerar quem foi admitido, por exemplo, em dezembro ou em novembro, final do ano, que praticamente não deu tempo desse indivíduo descumprir, nós vamos chegar a 100%. Ou seja, a medida de liberdade assistida aqui em Fortaleza hoje é uma nulidade absoluta, ela não funciona. E como ela não funciona, o que vai acontecer? O adolescente vai terminar indo parar no sistema fechado, né? E aí o sistema fechado, como é que ele está hoje? Sobrecarregado. Nós temos hoje no Ceará aproximadamente 500 vagas nos centros educacionais, instalados aqui em Fortaleza, e temos mais de 1.000 adolescentes internados. É o dobro da capacidade, né? Nós temos alguns centros, posso citar aqui 3, que são os mais problemáticos,
né, onde a gente inclusive realizou um trabalho agora recentemente, de vistorias e tudo, inspeções, né, que estão com o triplo da capacidade, né? São centros com capacidade de 60 jovens e estão na faixa de 170, 190 jovens, né? Praticamente o triplo ou mais do que o triplo. Aí isso gera um ciclo vicioso, como você pode observar. O meio aberto não funciona, né? Então, o meio aberto não funcionando, o indivíduo vai parar no meio fechado. Por conseguinte, o meio fechado vai ficar superlotado, né? E aí ele passa também a não funcionar, né? Então, o que a gente observa hoje é que a medida em meio fechado, aqui no estado do Ceará, ela está muito longe, mas é muito longe mesmo do ideal. Só há um centro educacional aqui em Fortaleza, aliás, vou colocar 2, né? Nós temos 2 centros educacionais que realizam um trabalho interessante, realizam um trabalho realmente de ressocialização, que é o Centro da Semi-Liberdade, para jovens, para meninos, né, do sexo masculino, que ele tem capacidade para 60 jovens e tem 40. Então você veja que aí dá para fazer um trabalho legal interessante. E o Centro Educacional das Meninas, né, que tem capacidade para 40 e está com 70 meninas aproximadamente. Aumentou muito também essa incidência das meninas no mundo da criminalidade. Até bem pouco tempo, até 1 ano ou 2 atrás, tinham 40 meninas, tinham 30 meninas. De uns 2 anos para cá, aumentou muito isso. Mas o Centro das Meninas, ele realiza um trabalho excelente. Tanto é que as meninas saem do centro e não retornam mais para o nosso sistema. Elas vão como que elas desaparecem, digamos assim, né? Já os meninos, o que a gente observa? Eles saem daquela medida de internação, né? Passa 6 meses, passa 1 ano, passa 1 ano e meio. Semana passada nós tivemos o caso de um rapaz que ficou 1 ano e meio no centro educacional. Ele saiu na quarta-feira, quando foi sexta-feira ele foi pego num assalto, né? E inclusive ele juntamente com um companheiro, quer dizer, o indivíduo passar 1 ano e meio preso, porque na verdade é uma prisão aquilo dali, né? E 2 dias depois já está cometendo um assalto, né? Quer dizer, que ressocialização foi essa que ele teve lá? Nenhuma, né? Então, é assim, quando você tem, se você me perguntasse, e se fosse feito um trabalho interessante, teríamos resultado. Para você ter uma ideia, nessas inspeções que nós fizemos, nós constatamos o seguinte: existem algumas fábricas dentro das unidades, né? E uma das coisas que me chamou a atenção foi que aqueles adolescentes que fazem parte da fábrica, que são poucos, né? São aproximadamente 20 em cada centro educacional, não participam de motins, não participam de fugas, não participam de conflitos dentro do centro educacional, né? Por quê? Porque eles trabalham, eles estão tendo uma oportunidade de emprego, eles estão aprendendo um ofício, eles sabem que quando eles saírem do centro, essas empresas, inclusive, elas prometem emprego e dão esse emprego após ele sair do centro. Então, ele tem aquele estímulo, aquela vontade de ter um bom comportamento, de sair daquele mundo da criminalidade e tudo. Agora, o problema é que o centro, estando com 180 pessoas, né, você não tem condições de realizar um trabalho. Aí o que é que acontece? Essa comunidade, digamos assim, termina por prejudicar o trabalho como um todo. Para você ter uma ideia, nessas vistorias que nós fizemos, as 3 fábricas estavam paradas por causa das rebeliões. Esse ano nós tivemos um recorde de rebeliões no estado do Ceará e de fugas também, no sistema socioeducativo, né? Em função exatamente disso, desse ciclo vicioso. O indivíduo, o centro está superlotado, o corpo técnico está sendo muito mal pago. Aí o que é que acontece? Tem muitas vagas nos centros educacionais que não são preenchidas, então muitas atividades deixam de ser realizadas, o indivíduo fica muito tempo dentro daquela cela, do dormitório, que eles chamam de dormitório, mas é uma cela na realidade, igual uma cela de uma cadeia comum,
né? E aquela ociosidade termina gerando revolta, termina gerando pensamentos de fuga e tal, né? Que, segundo dizem, a ociosidade é a mãe de todos os males. Então termina acontecendo isso, né? O indivíduo fica ali a maior parte do tempo ocioso e aí terminam acontecendo esses conflitos que a gente está vendo aí. Então, hoje no estado do Ceará, o que a gente constata é que nem o meio aberto está funcionando de forma adequada. Aliás, o meio aberto, como eu disse, a liberdade assistida, ela hoje é uma nulidade aqui em Fortaleza, né? A prestação de serviço à comunidade, ela já foi um modelo, já teve um modelo, ela tinha aproximadamente 80% dos adolescentes que iam para esse tipo de medida cumpriam a medida. Hoje caiu para em torno de 40% o número de adolescentes que cumpre essa medida de prestação de serviço à comunidade. Então, assim, vamos dizer, o aproveitamento também na PSE é muito pequeno, que são essas duas medidas de meio aberto, e a de meio fechado está numa situação muito difícil. Segundo eu soube, através de pessoas da Secretaria de Ação Social, né, nos últimos anos, nos últimos 3 a 4 anos, o governo vem fazendo cortes sistemáticos, o governo do estado do Ceará vem fazendo cortes sistemáticos na Secretaria, né, na Secretaria de Ação Social. E aí, né, infelizmente, eles têm que trabalhar com aquele orçamento que eles têm, né? Então, a cada corte desse, a cada diminuição dessa de orçamento, vai haver uma queda da qualidade no serviço prestado, né? Então, do ano que eu assumi, de 2011 para cá, houve assim uma piora muito grande na questão dos centros educacionais aqui em Fortaleza, né? Eu naquela época vistoriei os centros, né? E agora tive a oportunidade de vistoriar novamente, né? A realidade é absolutamente distinta, né? E muito em função, como eu falei, dessa queda orçamentária. Cada vez que há uma denúncia de maus tratos, a gente apura essa denúncia, a gente encaminha para a Secretaria de Ação Social, né, a denúncia e tudo. A pessoa acusada, vamos dizer, suspeita, né, ela é afastada das funções. Nisso a gente tem tido assim, uma colaboração muito grande por parte da Secretaria de Ação Social, né? Agora mesmo, com essas vistorias, nós recebemos algumas denúncias dessa natureza, denúncias de maus tratos, de gente que, determinados orientadores educacionais, que são aquelas pessoas que cuidam diretamente dos adolescentes, estariam batendo nos adolescentes, alguma coisa nesse sentido, né? Esses nomes foram encaminhados ao secretário para que fosse aberto um processo administrativo, né? E estão sendo encaminhados ao Ministério Público para que seja aberto procedimentos de natureza criminal, etc., né? Se por acaso ocorrer. Agora, a gente esbarra, né? A gente esbarra numa coisa, né, nesse ponto aí, numa coisa muito, muito interessante, que é o medo, né? Então, assim, dificilmente chega uma denúncia dessa para a gente. Quando chega, ela chega em bloco, né? Quando ela chega, são assim, 15 meninos que resolvem falar, né? Um só não tem coragem de dizer, né? Um que porventura tenha apanhado alguma coisa, é muito difícil, é muito raro, né? Um adolescente desse denunciar, porque ele tem medo de voltar para o centro e ser vítima de novo daquele mesmo indivíduo. Então, essas denúncias, elas, assim, como eu lhe falei, ocorrem, mas são muito, muito raras, né? E quando ocorre, a gente toma esse tipo de medida. Ano passado, a gente recebeu uma denúncia dessa qualidade, ano passado, salvo engano, né, de mais ou menos uns 15, como eu lhe falei, em bloco. Nós tivemos lá, fomos até o centro, levamos uma comissão e tudo, fizemos uma apuração, o pessoal foi afastado, foi processado criminalmente, etc., né? Mas assim, é um episódio de uma certa forma raro. Agora, nessas nossas inspeções que nós fizemos, né, nós ouvimos sigilosamente todos os adolescentes, todos, né? Ao todo nós ouvimos uns 500 adolescentes aproximadamente, e aqueles nomes mais mencionados,
como supostas pessoas que teriam maltratado esses jovens, né, foram encaminhados ao secretário de Ação Social para adoção de providências. Agora, veja bem, é muito difícil você comprovar uma coisa dessa, porque o próprio colega, o próprio companheiro não quer testemunhar de forma nenhuma. E muitas vezes a suposta lesão, vamos dizer, já passou e ele já não tem mais nenhum sinal que possa atestar, que possa comprovar aquele maltrato. Quando a gente recebe, vamos dizer, a denúncia, ela já não tem mais constatação física, né? E termina que o suposto infrator se beneficia, vamos dizer, em tese, dessa situação. Mas, como eu lhe falei, sempre que a gente recebe uma denúncia nesse sentido, a gente toma providências de imediato. Ano passado nós conseguimos constatar, porque foi imediato. Chegou uma denúncia de mais ou menos uns 10 a 15 meninos de um centro educacional. Imediatamente levamos para o IML, fizemos exames, vários deram um exame positivo e tudo. Então, assim, foi uma coisa que teve êxito por conta disso. Agora, quando é um perdido, ou então quando a gente vai numa vistoria dessa, que a gente vai ouvir aqueles meninos, e aí eles dizem, eu fui maltratado. Quando? Há um mês. Aí não tem mais nenhum sinal de maltrato. Eu fui quando? Há 2 meses, há 3 meses. O que a gente pode fazer é isso, encaminhar os nomes para o secretário, pedir que ele substitua essas pessoas, uma vez que sobre elas, né, pesam, assim, alguns depoimentos, assim, vamos dizer, depoimentos mais ou menos consistentes, né, digamos assim. E aí a gente apura. Se por acaso constatar que houve realmente esse maltrato, esse indivíduo aí está seriamente complicado. A redução da maioridade penal esbarra na nossa Constituição Federal e nos tratados internacionais que o Brasil assinou. Então, o Brasil é signatário de 2 ou 3 tratados com a ONU, onde ele se compromete a ter uma legislação especial para os menores de 18 anos de idade. Então, há um artigo na Constituição que diz que o Brasil deve respeitar os tratados internacionais. O tratado internacional, ele tem força praticamente de uma emenda constitucional, ele tem força como se fosse a Constituição, um complemento à Constituição. Então, assim, a maioria dos juristas do Brasil, a quase totalidade, já se manifestou sobre esse tema, inclusive ministros do STF e tudo, que a redução da maioridade é inconstitucional. Então, para mim é um tema, eu falo, eu explico, eu justifico para as pessoas quando elas me perguntam, né? Mas para mim isso é um tema morto. Falar de redução da maioridade penal é o mesmo que você falar para mim de pena de morte, né? Ou seja, só teria condição de haver redução da maioridade penal aqui no Brasil se a gente mudasse a nossa Constituição. Se rasgasse essa Constituição e fizesse uma outra. Aí poderia haver a redução da maioridade penal. Com essa nossa atual Constituição, não há como se falar em redução da maioridade penal. Ela é inconstitucional. Além disto, aí se você me perguntasse, mas e seu ponto de vista, se fosse possível, mesmo que tal não fosse inconstitucional, ainda assim eu seria contra. Por quê? As pessoas têm que se lembrar o seguinte, o preso, seja ele menor ou seja ele maior, ele um dia vai sair. Então, essa mentalidade da população brasileira, né, que a gente escuta muito o povo dizer assim, eu quero que ele morfe na cadeia, eu quero que ele morra na cadeia, eu quero que ele se lasque na cadeia, entendeu? Esse tipo de mentalidade as pessoas têm que repensar. Por quê? Porque se você tiver uma cadeia desumana, uma cadeia cruel, uma cadeia que não dê trabalho, uma cadeia que não dê educação, uma cadeia uma cadeia que não ressocialize, né? Que é a cadeia que nós temos hoje no Brasil, é esta cadeia, né? O que vai acontecer? Um dia esse indivíduo vai sair do sistema prisional e ele vai sair pior do que o que ele entrou. É isso que as pessoas não entendem, né? Então, eu quero que ele morra, que ele se lasque. Tá certo. E quando ele sair? Né? Quando ele sair, ele vai fazer mais vítimas.
né? Então, eu sou contra a redução, por isso também, porque os presídios dos maiores, eles são infinitamente piores do que os centros educacionais. E aí você misturar um menino que está em formação, com 16 anos de idade, né, com um adulto de 30, 40 anos de idade, um latrocida, um homicida, seja lá o que for, né, já com anos de experiência, um assaltante de banco, um sequestrador, um indivíduo desse que explode a agência bancária, juntar isso com um menino de 16 anos, né, aí esse menino vai passar 3, 4, 5 anos na cadeia e vai sair. Aí vai sair o quê? Né? Nós teremos um contingente muito maior de bandidos sendo gerados por esse tipo de sistema. Então, por isso eu sou contra. E ainda tem um outro detalhe, né? O sistema prisional brasileiro já está falido, já é um sistema falido. Nós hoje temos uma carência aqui no Ceará, segundo dados, né? Nós temos uma carência de aproximadamente, vamos dizer, temos hoje 20 mil pessoas presas no estado do Ceará, adultos, né? E a gente tem uma carência aí, no mínimo, de mais umas 10 a 15 mil vagas, né? Para poder o sistema funcionar de uma forma adequada. Imagine o que seria você acrescentar a esse sistema, essa massa de adolescentes que comete atos infracionais, né? A gente tem uma média por ano, aqui em Fortaleza, de 2 a 3 mil jovens que cometem atos infracionais graves ou gravíssimos, né? Esses jovens, se fossem para os presídios, eles iriam passar 4, 5, 10, 15 anos nesse sistema aí de presídios, né? E aí, um sistema que já está sobrecarregado com os adultos, imagine se você acrescentar essa massa de jovens nesse sistema. Quer dizer, vai gerar uma verdadeira explosão, um colapso, né? Então, por todos esses fatores, eu vejo que além de eu ser contra, eu vejo que o Brasil, mesmo que fosse possível, que não é, né, mesmo que fosse possível, não estaria preparado para essa medida de redução da maioridade penal.